Boa noite, irmãos. Hoje é o último dia da nossa conferência, da nossa Semana Teológica, e eu gostaria de agradecer já de antemão, antes de me despedir de todo mundo aí quando terminar o culto. Eu quero agradecer a alguns irmãos que me assistiram com bastante atenção e cuidado nesses dias que eu estive aqui em Vitória da Conquista. Em primeiro lugar, o pastor Vitor, que cedeu o seu púlpito. Eu sei que isso é uma grande responsabilidade. Eu sei que os pastores, pastores como o pastor Vitor, têm um zelo muito grande pelo seu púlpito, não o entregam a qualquer pessoa. Então, agradeço a confiança do pastor Vitor em deixar que eu subisse aqui e ocupasse o seu lugar durante esses dias. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe e multiplique as bênçãos espirituais sobre a sua vida e sobre a vida da sua família também. Quero agradecer também o pastor Gabriel e a irmã Carla. Pastor Gabriel, que entrou em contato comigo, me convidou para vir e me assistiu durante esses dias todos aí. Ele juntamente com sua esposa, seus filhinhos também, sempre juntos com eles. A irmã Carla preparou uma cesta enorme de frutas e biscoitos para mim, que eu não consegui dar conta dela até agora. Ainda está lá no hotel lá, bastante coisa que ela deixou para mim lá, muito bondosamente. Pastor Glauber, pastor Gabriel e Carla, muito obrigado pelo carinho de vocês nesses dias. O irmão Glauber, que vai ser pastor dentro de alguns meses, também quero agradecer por seu apoio na área organizacional. Pastor Davi Thompson e Débora, muito obrigado também, irmãos, pelo seu apoio, sua amizade, o carinho com que me receberam aqui, o calor que expressaram, a forma como estenderam a mão, sendo hospitaleiros comigo aqui. Pastor José Pereira, que também me levou a almoçar um dia aí, conversamos bastante, muito querido pastor José Pereira. Pastor Ramon e Larissa, pastor Edmar e Stelle, que também me levaram para um almoço aí na casa deles. Muito bom estar com vocês, o carinho de vocês é contagiante, agradeço de coração. A irmã Jéssica, secretária do seminário, pelo seu cuidado na administração dos livros que eu trouxe. Quando eu cheguei, eu fiquei preocupado, porque geralmente eu viajo com a minha esposa e ela cuida dessas coisas para mim. Eu não tenho como cuidar de vendas e assinaturas e coisas assim. E a irmã Jéssica, muito bondosamente, assumiu isso, com todo zelo, todo cuidado, fez lá planilhas e tantas coisas. E ela me deu total apoio e tudo deu certo. Muito obrigado, irmã Jéssica, pelo seu apoio. O irmão Jackson, que cuidou da projeção, veio aqui até no dia de folga dele para nos apoiar. Irmão Jackson, muito obrigado, recebendo aí os slides por e-mail e cuidando de tudo para que eu pudesse fazer as projeções. E hoje também, no último dia, eu tive a assistência do pastor Augusto, que me levou para almoçar, conversamos bastante, uma tarde gostosa. Também me levou na barbearia dele e me deu de presente um corte de barba. Então, e arrumou ainda o meu cabelo que estava já saindo dos eixos aí. Então, se hoje eu estou ainda mais bonito, é por causa do pastor Augusto. Ele que cuidou da minha barba com todo cuidado ali. Fiquei longos minutos na sua cadeira de barbeiro e ele bondosamente, além do almoço, ainda me deu de presente esse corte de barba. Muito obrigado, queridos. Se eu esqueci de alguém, me perdoem, mas eu acho que eu mencionei aqui os principais. E claro, a minha gratidão se estende a todos os irmãos que têm me procurado, têm conversado comigo, têm me dado aí têm manifestado tantas expressões de cuidado, de carinho, de hospitalidade, de amor cristão. Muito obrigado. Vou ficar com saudades de vocês. Vou para São Paulo amanhã e vou levar saudades de vocês, com certeza. Queridos, hoje eu gostaria de falar sobre a relação do dispensacionalismo com o pré-tribulacionismo. Mas antes eu gostaria de fazer um pequeno desfecho. Eu espero não me prolongar muito nisso, porque é o nosso último dia e eu não quero cansar vocês. Mas eu gostaria de fazer um desfecho no que diz respeito à questão de Israel e igreja. Eu disse que os aliancistas entendem que a igreja substituiu Israel. E ontem aqui eu apontei
algumas bases bíblicas dos aliancistas, usadas pelos aliancistas, e a forma como essas bases bíblicas, na verdade, não são bases bíblicas que servem para defender as ideias ou as concepções aliancistas. E expliquei o sentido real dessas passagens bíblicas que são usadas. Apontei e fiz outras considerações também, e apontei também, elenquei também alguns perigos do supersessionismo, da teologia que diz que a igreja substituiu Israel, o que tem desembocado ao longo da história, inclusive no antissemitismo, conforme eu deixei claro ontem, espero ter deixado claro ontem. Mas eu disse também que os aliancistas acreditam que a igreja sempre existiu, que a igreja é uma realidade que vem desde os tempos de Abel, por exemplo. Ali já com a salvação de Abel e outros homens como Noé, antes dele Enoque e outros homens assim, ao longo da história toda, esses indivíduos todos, os santos, assim chamados os santos do Antigo Testamento, são componentes da igreja, porque, de acordo com o aliancismo, existe uma só aliança, a aliança da graça. Não há diferenças de eras, não há diferenças de administração ou de dispensações ao longo da Bíblia, tudo é uma coisa só. E, em face disso, então, eles entendem que a igreja também é uma só ao longo da história. Na verdade, isso não faz jus ao ensino bíblico, a Bíblia não diz isso. A Bíblia faz uma distinção também entre Israel, os santos de Israel, os santos que existiram antes de Israel. Todos esses homens compõem aí um grupo de salvos, mas o conceito de igreja é um conceito mais estrito. A igreja não existia nos tempos de Moisés, a igreja não existia nos tempos dos profetas, a igreja não existia nos tempos de Noé. A salvação pela fé, sim, sempre existiu, mas a entidade denominada igreja, com as suas marcas distintivas, a igreja tem marcas distintivas. A igreja, conforme nós a entendemos, conforme nós a definimos a partir de suas marcas distintivas, surgiu somente depois da ascensão de Jesus. Não surgiu antes disso. O Senhor Jesus, Ele fundou a sua igreja depois que foi assunto aos céus. Então sim, houve aí o surgimento da igreja, conforme eu quero apontar para vocês hoje. Então é errado ter essas concepções que os aliancistas apresentam, dizendo que a igreja sempre existiu. Eu quero apontar para vocês já têm aqui algumas verdades, alguns itens aí que estão sendo expostos aí na tela. Vocês estão vendo aí o primeiro item dessa tela, aí nessa tela, que diz assim: a igreja era parte de um projeto futuro. Eu não quero ler, não posso ler todas as passagens, mas os irmãos devem observar, por exemplo, Mateus 16, 18. E observem nesse texto, em Mateus 16, 18, um detalhezinho muito simples, fácil de ser detectado e que mostra que a igreja era um projeto futuro. Veja, Mateus 16, 18. O texto diz assim, é muito simples, é a famosa resposta de Jesus à declaração de Pedro. O texto diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Notem aqui o tempo verbal. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, era um projeto futuro do Senhor edificar a igreja sobre Pedro. Alguém vai dizer, mas é sobre Pedro? A Bíblia diz que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então nós podemos dizer, sem cairmos no catolicismo, que Pedro era uma das pedras do fundamento, mas Cristo Jesus, a pedra principal. Então, quando a passagem diz isso, a passagem diz, olha,
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Senhor estava ensinando que um dia a igreja seria edificada, seria construída, algo preparado para o futuro. E essa edificação da igreja seria sobre o fundamento lançado pelos apóstolos e profetas. Pedro, um deles. Paulo disse também, olha, eu, como prudente construtor, lancei o fundamento, e ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. O texto de Efésios 2:20, como eu já mencionei, fala sobre isso, a igreja sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Mas isso era um projeto futuro da perspectiva de Jesus que está falando aqui nesse texto. Observem agora com atenção outro detalhe muito importante. Veja como a igreja era um projeto futuro, como a igreja não existia no Antigo Testamento. Isso fica muito claro se os irmãos abrirem o texto de Efésios 2. Quando nós queremos estudar eclesiologia no seminário, nós geralmente nos debruçamos sobre 2 livros da Bíblia, 1 aos Coríntios e Efésios. Esses 2 livros são livros de grande conteúdo, de denso conteúdo eclesiológico. Então, se quisermos aprender sobre a igreja, nós podemos nos debruçar sobre a carta aos Efésios, que é uma das cartas cujo tema central é a eclesiologia. E veja o que diz essa carta falando sobre a igreja, nos versículos 14 a 16. Nós já falamos um pouquinho sobre esse texto ontem, dizendo que o Senhor na igreja, Ele juntou judeus e gentios e formou um novo homem. Ele não transformou os gentios em judeus, nem os judeus em gentios. Ele os uniu e os tornou coparticipantes, co-herdeiros, e criou uma nova raça, um novo homem, uma nova nação, um novo tipo de gente. Hoje nós temos então judeus, temos gentios, e nós não temos um novo Israel. Nós temos judeus, temos gentios e temos a igreja. É interessante notar, o crente, a pessoa, o gentio, quando se converte, não vira judeu, não vira Israel. Mas é curioso aprender que o judeu, quando se converte, vira a igreja. Ou seja, é o oposto do que os aliancistas ensinam. Os aliancistas ensinam que quando o gentio se converte, ele vira Israel, ele vira judeu. Nós aprendemos no texto paulino que é o contrário, que é quando o judeu se converte, que ele, que é Israel, vira igreja. É precisamente o avesso do ensino aliancista. E vejam então essa passagem de Efésios 2, 14 a 16, fala assim: porque Ele é a nossa paz, a paz entre judeus e gentios, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. E aí surgindo a nova humanidade. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade entre judeus e gentios, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ele criou então uma nova humanidade dos dois. Agora notem bem, como ele fez isso, como essa nova humanidade surgiu e quando essa nova humanidade surgiu. Vejam quando ela surgiu no versículo 16: e reconciliasse ambos em um só corpo, é a igreja, um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Foi por meio da cruz de Cristo que esse novo grupo surgiu. Isso é muito claro nesse texto. Nós não estamos criando teorias vazias. Nós não estamos elucubrando, criando ideias e injetando essas ideias nos textos. Não estamos fazendo isso. Nós estamos lendo apenas o texto e vendo com serenidade, com tranquilidade o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, por meio da obra da cruz, surgiu um novo povo. E esse povo é integrado por judeus e gentios. Que povo é esse? A igreja.
A igreja é esse povo, é da igreja que ele está falando aqui, dizendo que essa igreja surge a partir da cruz. Antes da cruz não havia igreja. Isso é tão simples. Por que temos que fazer uma conferência sobre esse assunto? Por que temos que nos debruçar tanto tempo sobre isso? Se isso é uma lição tão elementar nesse capítulo e tão fácil de entender. Mas os teólogos, eles se debruçam sobre essas coisas e criam teorias estapafúrdias, coisas assustadoras que nós olhamos e dizemos: de onde vocês tiram essas coisas? Recentemente, eu li um artigo de um aliancista dizendo que Adão estava debaixo da lei de Moisés. Senhor, existe algum problema de cronologia aí, não é? De onde tiraram isso? Como puderam criar uma teoria como essa? Um homem capaz, um teólogo, dizer que no Éden a lei de Moisés já vigorava. Que absurdo é esse? Que tolice é essa? Isso não faz o menor sentido. Como alguém pode afirmar algo assim em sã consciência, tendo saúde mental? E o que é interessante é que as pessoas que olham para essas coisas dizem: uau, que teoria brilhante, eu jamais teria chegado a essa conclusão. E de fato, jamais teria chegado a essa conclusão, porque isso não passa de invenção da cabeça de uma pessoa. E você não tem como chegar a acessar as invenções da cabeça de uma pessoa enquanto ela não põe isso para fora. Você não deve se impressionar com essas coisas, mas olhar para isso e dizer: uau, isso não está aqui, isso é coisa da sua cabeça, isto sim. Não temos que admirar isso como uma grande construção, uma grande teoria teológica, nada disso. É mera invenção, fruto da criatividade. Não há um texto sequer, um versículo sequer que afirme que no Éden a lei mosaica vigorava. Absolutamente nada. É de assustar isso. Mas esses homens se apresentam como, muitas vezes, a nata da teologia brasileira. Vejam, aprendemos isso nesse texto. Agora notem bem. Notem, Efésios 2 fala isso, que surgiu esse novo povo a partir da cruz. Agora notem, vire a página da Bíblia e vejam no capítulo 3, o assunto continua. Nós dividimos em capítulos, mas o assunto na verdade é o mesmo, o assunto continua. E vejam então que o apóstolo Paulo fala ainda sobre isso. Ele fala que essa igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ele falou isso no versículo 20, nós já mencionamos esse versículo aqui. Veja então na sequência, ele inicia o capítulo 3 e ele chega no capítulo 3, ele chega no versículo 4. Veja, muita atenção agora, observe o que ele vai dizer. É impressionante a clareza aqui. Veja o que ele vai dizer no versículo 4, diz assim: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ele está dizendo o seguinte: olha, enquanto vocês leem o que vocês já leram, vocês podem perceber que eu conheço o mistério de Cristo. Que mistério? Ele vai dizer qual é. Mistério, no uso paulino da palavra, mistério no uso paulino da palavra, não é algo enigmático, não é isso. Muito cuidado para não compreender a palavra mistério, o uso paulino do termo mysterion, é bem parecido com o nosso português, para não entender o uso paulino como algo que é enigmático, ali você não sabe o sentido ao certo, não é nada disso. Mistério no uso paulino significa que algo estava escondido, mas agora foi revelado. Isso em Paulo é mistério. Algo estava escondido, ninguém sabia, mas Deus trouxe à luz. Isso que estava escondido e que foi trazido à luz é chamado por Paulo de mistério. Há vários mistérios no Novo Testamento. Eu escrevi um livro chamado Fundamentos da Teologia do Novo Testamento, pela editora Mundo Cristão, e eu trato só dos mistérios do Novo Testamento, os mistérios outrora ocultos que foram então revelados. Mas vejam bem, ele fala que ele conhece o mistério de Cristo, e veja o que ele diz agora: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens,
como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ele diz, olha, há um mistério sobre o qual eu escrevi há pouco, no capítulo 2, esse mistério estava escondido dos homens de outras gerações, mas foi revelado agora. É um mistério de Cristo que estava escondido, que os homens do passado não conheceram. Uma realidade, uma maravilha sobre a qual eu já falei no capítulo 2, e que os homens do passado nunca sequer sonharam com isso, nunca tiveram conhecimento disso. É uma realidade nova. E ele então prossegue, ele vai explicar qual é o mistério. Versículo 6, a saber, veja, a saber, que os gentios são co-herdeiros. Esse era o mistério mencionado já no capítulo 2. Ele uniu judeus e gentios num corpo. Vejam, membros do mesmo corpo. Esse era o mistério escondido que os homens do passado nunca conheceram. Membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa da nova aliança. Coparticipantes com os judeus da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Esse mistério nunca foi conhecido antes. É algo que veio à luz agora. Estava na mente de Deus, mas isso nunca aconteceu. Agora nós, apóstolos e profetas, recebemos essa revelação, que os gentios, por meio do Evangelho, são coparticipantes com os judeus e membros de um mesmo corpo. Nós agora conhecemos essa realidade que nunca foi revelada aos homens do passado. É algo novo, é a realidade teológica da igreja. Os homens do passado nunca viram isso. Isso não foi dado a conhecer aos homens do passado, mas isso se manifestou agora. Judeus e gentios, membros de um mesmo corpo. A igreja nasceu. Queridos, mais uma vez, onde está a dificuldade disto? Esse texto diz isso expressamente, que essas realidades estavam escondidas dos homens de outrora. Que a igreja é uma realidade nova, que Deus trouxe à luz agora, por meio dos apóstolos e profetas, e uniu os dois na cruz, por meio da cruz, pela obra da cruz, com base na obra da cruz. Ele uniu os dois, judeus e gentios, formando um novo homem, e fazendo com que surgisse essa nova realidade maravilhosa, que é a igreja, que não é Israel, é um novo povo, é um povo diferente. Muito bem, esse é um fator importante, do primeiro item que está aqui. E esse primeiro item, por si só, já basta para mostrar com clareza que a igreja é uma realidade nova. É uma realidade que surgiu após a morte de Cristo, com base na morte de Cristo. Mas veja, é importante observar outra coisa também. Veja o que vem a seguir aí. Há um segundo item aqui. Vocês devem me acompanhar nesse segundo item também. A igreja, como comunidade habitada pelo Espírito, passou a existir somente a partir de Atos 2. Note bem, uma das marcas distintivas da igreja é a habitação do Espírito Santo no corpo do crente. É a habitação permanente do Espírito Santo no corpo do crente. Como diz Paulo em Efésios, como selo, é um selo de sua propriedade, até o dia da redenção. Essa habitação permanente é uma marca da igreja. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas e as capacitava temporariamente para realizar alguma coisa. Isso aconteceu com Sansão, isso acontecia com os profetas, isso acontecia com os reis, como Saul, por exemplo. Então, isso ocorria naqueles dias, mas a habitação permanente é uma marca só da igreja. Deus enviou o seu Espírito para habitar na igreja. Isso não acontecia antes. Então, a igreja tem marcas distintivas, e uma delas é essa, é a habitação do Espírito Santo. Veja o que diz João 7. Veja a diferença de dispensações. Nós temos uma dispensação diferente mencionada aqui. Veja João 7. Veja como mudou o modo de Deus
administrar o seu trato com os homens. Esse versículo é muito importante, grife esse versículo na sua Bíblia. Veja que lindo, além de ser lindo esse versículo, ele tem uma carga teológica muito grande. João 7, 38 e 39, grife na sua Bíblia, diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui Jesus está usando uma figura de linguagem. Ele fala que quem crer nele, rios de água viva vão brotar, ele vai ser como uma fonte, rios brotando dele. É uma ideia muito forte aqui de vigor, de satisfação, de vida, de plenitude. É algo maravilhoso isso aqui. É muito linda a figura que Jesus usa. Mas logo em seguida, João, o evangelista, explica o que Jesus quis dizer com essa figura de linguagem. E a explicação é muito interessante, é uma explicação teológica muito interessante para nós que estamos aqui nesta noite estudando esses assuntos. Veja como João explica o sentido dessas palavras. Ele diz: isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, ou seja, no futuro, os que nele crescem receberiam o Espírito Santo. Veja o final do versículo: pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O Espírito só seria dado depois da ascensão. Jesus subiria aos céus e enviaria o Espírito Santo. Ele diz, olha, ele estava falando sobre uma realidade futura. Os que crescem nele receberiam o Espírito Santo. Isso nunca tinha acontecido antes. Não há uma igreja veterotestamentária, não existe isso. Os santos do Antigo Testamento não tinham essa bênção. Isso nunca tinha acontecido com eles. Essa marca distintiva da igreja, eles jamais provaram isso. Aqui é algo reservado para o futuro, da perspectiva de quem está falando, da perspectiva de quem está escrevendo, dizendo, essa marca, a habitação do Espírito no crente, Jesus falou sobre ela, e isso aconteceu mais tarde, quando ele foi glorificado, quando ele foi assunto aos céus e foi glorificado. Então isso aconteceu, é uma das marcas da igreja que os homens do passado jamais haviam experimentado. Notem aqui como há uma dispensação diferente aqui. Uma época em que o Espírito Santo não habita nos homens, nem nos crentes, ele não habita. É diferente o modo como Deus administra o seu trato com as pessoas nessa época anterior à ascensão. E aí depois nós vemos uma mudança nesse modo de Deus administrar o seu trato com os homens. Agora ele dá o seu Espírito para habitar na pessoa. Há uma diferença entre a época antes da ascensão e a época pós-ascensão. São dispensações distintas. São modos de administração do trato de Deus com o homem que mudaram. É interessante, hoje estava brincando, enquanto conversava com o pastor Gabriel no café, estava brincando dizendo, pastor Gabriel, os aliancistas, eles têm que reconhecer pelo menos duas dispensações. Eles têm que reconhecer que Deus, numa época, exigia animais, sacrifício de animais, e agora não exige mais. Então já são duas dispensações diferentes. Uma dispensação em que animais são exigidos, e outra dispensação em que os animais não são exigidos. Ele disse, é verdade. Ele disse, mas pastor, acho que pensando bem, eu acho que eles têm que crer em mais uma dispensação. Qual dispensação eles têm que crer? Mais uma. Olha, antes da queda, o trato de Deus era diferente com o homem. Não exigia animal nenhum, nada, coisa nenhuma. E o trato era totalmente outro. Eu falei, então já temos aí pelo menos, eles têm que crer em pelo menos 3 dispensações. E pensando bem, o pastor Gabriel disse, mas pensando bem, eles têm que crer em mais uma. E qual? Eles têm que crer naquela dispensação da plenitude dos tempos de que fala Efésios. A dispensação que virá, o próprio texto chama aquilo de dispensação. Falei, uau, é mesmo? Então os aliancistas obrigatoriamente têm que crer em 4 dispensações já. Daqui a pouco, se a gente forçar um pouquinho mais, estão crendo em mais dispensações do que a gente. E são obrigados a isso. Não há como fugir disso. Houve um tempo diferente de trato de Deus com o homem no Éden. Houve um tempo diferente de trato de Deus com o homem na lei, exigindo animais.
sacrificados. Há um tempo diferente agora em que Ele não exige mais isso. E haverá um tempo futuro de um novo céu e de uma nova terra, por exemplo. São modos distintos de Deus tratar com as pessoas, tratar com o homem. São administrações distintas, são dispensações. Pergunte se um aliancista crê nessas coisas. Se ele crê nessas coisas, você fala, então, você crê em pelo menos 4 dispensações, você crê, de acordo com o pastor Gabriel. A teoria do pastor Gabriel. Corretíssima teoria. Corretíssima, não é uma teoria, é um fato. Os aliancistas creem nessas coisas. Logo, eles creem em pelo menos 4 dispensações. Outro fator importante, muito interessante aqui, veja o item 3. A igreja como corpo, cuja cabeça é Cristo, passou a existir somente após a ascensão. É importante observar um detalhe aqui. Uma das marcas da igreja, uma das marcas distintivas da igreja que eu já mencionei aqui, quando eu falei sobre o texto anakephalaiol, ou anakephalaioses, eu falei sobre isso no primeiro dia. Uma das marcas da igreja é que ela está debaixo de uma nova cabeça. Isso nunca aconteceu antes. Nunca existiu um povo debaixo da cabeça que é Cristo. Quando foi que Cristo se tornou a cabeça da igreja? O texto de Efésios, mais uma vez, serve para nos ensinar. Efésios, o grande tratado de eclesiologia. Veja o que diz Efésios 1, 20. Veja o que diz Efésios 1, 20. Diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, o poder de Deus exercido em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Quando isso aconteceu? Na ascensão de Jesus. Ele subiu aos céus e se sentou à direita de Deus nos lugares celestiais. Veja o que aconteceu em seguida. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, depois da sua ascensão. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Vejam quando Cristo começou a ser o cabeça da igreja, após a sua ascensão. Ele foi glorificado e Deus o colocou como cabeça de todas as coisas, para ser o cabeça da igreja. E o texto prossegue, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja como entidade distinta, que tem como uma das marcas fundamentais, básicas, distintivas, o fato de Cristo ser sua cabeça, só surgiu depois da ascensão. Antes da ascensão, não havia Cristo como cabeça de um corpo, Cristo como cabeça de um grupo, isso não existia. Isso passou a existir depois da ascensão de Cristo. Vejam Efésios 4, agora vem aí outro item. Os dons da igreja dependiam da ascensão para serem concedidos. Uma outra marca da igreja, um outro fator distintivo que compõe a definição de uma igreja, é o fato da igreja ter dons. Quando Cristo nos salvou, Ele também concedeu dons para que nós pudéssemos ser úteis no seu serviço. Ele concedeu diferentes dons para que todo o corpo fosse um corpo dinâmico, em que cada parte, cada membro pudesse trabalhar para a edificação do corpo como um todo e para a glória de Deus. Então, a dádiva de dons é uma marca distintiva da igreja. Não existiam dons nos crentes do Antigo Testamento. Não existiam dons espirituais dados a Israel. Essas coisas não existiam. Mas agora nós aprendemos na igreja que na igreja essas coisas existem. Quando os dons começaram a ser concedidos aos homens? Veja em Efésios 4, versículos 8 a 11. Efésios 4, de 8 a 11 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, é a ascensão de Cristo, levou cativo o cativeiro, é um grande general que leva os prisioneiros com ele para o seu reino.
Quem são os prisioneiros que o Senhor, como grande general, levou para o seu reino? Nós. O Senhor Jesus, como grande general, invadiu o reino da perdição. Ele invadiu o reino da escuridão. E ele trouxe cativos desse reino para o seu próprio reino. Esses cativos somos nós. É você que é crente, sou eu. Ele levou cativo o cativeiro como um grande vencedor, um grande general vencedor. E os generais vencedores, quando chegavam no seu reino, com os seus cativos, eles recebiam presentes, e eles distribuíam presentes para comemorar a sua vitória. É o que acontece aqui na sequência. Veja o que o texto diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. É esse grande general que volta vitorioso da sua campanha e leva os seus cativos para o seu reino e distribui presentes. O texto prossegue dizendo: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Irmãos, aqui não está dizendo que Cristo foi para o inferno. O inferno não fica embaixo da terra. Pode cavocar quanto você quiser, você nunca vai chegar no inferno cavocando. O inferno não é embaixo da terra. Quando o texto fala que ele desceu às regiões inferiores da terra, o texto está dizendo que ele desceu às regiões inferiores, que é a terra. Ou seja, ele estava lá em cima e desceu aqui. Aqui são as regiões inferiores. Este mundo são as regiões inferiores em relação ao céu. Ele estava no céu e ele desceu às regiões inferiores, que essas regiões inferiores são aqui, neste mundo. É aqui que nós chamamos de regiões inferiores em relação ao céu. 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E veja a sequência. Esse que subiu e foi glorificado, o que ele fez? Como grande general que distribui presentes. O texto diz: e ele mesmo concedeu, e aí vem os dons, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A dádiva dos dons é algo que aconteceu só depois da ascensão. Falar de uma igreja no Antigo Testamento é falar de uma igreja sem cabeça, é falar de uma igreja sem habitação do Espírito Santo, e é falar de uma igreja sem dons. Que igreja é essa? Que conceito de igreja é esse? Uma igreja que não é edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas, não é. A igreja do Antigo Testamento não seria edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Não seria uma igreja com a habitação do Espírito Santo permanente ali. Não seria uma igreja com a cabeça que é Cristo. E não seria uma igreja com dons. Que igreja é essa? Sem nada do que uma igreja tem. Que igreja é essa sem nenhum traço distintivo de uma igreja? De modo que é errado pensar que no Antigo Testamento havia uma igreja, porque o conceito de igreja abrange essas coisas, e essas coisas não existiam naqueles tempos. Muito bem, tenha então essas coisas para os irmãos considerarem, rejeitando enfim a noção do supersessionismo, de que a igreja virou Israel, e rejeitando a noção de que a igreja já existia desde os tempos do Antigo Testamento. Eu vou mudar aqui, irmãos, a bateria de slides, vou ver se eu acerto fazer aqui direitinho, e aí os irmãos então vão acompanhar uma outra exposição. Eu quero falar sobre um outro tema importante. Eu estou sem o cursor aqui, não está aparecendo cursor na minha tela, então eu não consigo acessar nada aqui na tela. Alguém da tecnologia pode me ajudar? Pronto, chegou aí um mágico que vai resolver o problema. É este aqui, dispensacionalismo e pré-tribulacionismo. Não estou conseguindo acessar isso. Tão simples para você, é esse aí. Tão simples para você e uma provação para mim. Quem acha que a grande tribulação ainda não começou, é só tentar mexer nessas coisas, né? Obrigado, irmão. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Ok, queridos, vamos então
conhecer esse tema. Eu não tenho muito tempo para falar sobre isso. Agora são 8h07 e nós temos que correr um pouquinho. Eu gostaria de, com muita tranquilidade, com muita calma, ler cada passagenzinha para vocês e explicar as passagenzinhas, mas isso faria com que eu ficasse aqui até amanhã e não daria, os irmãos ficariam muito cansados. Então eu vou deixar aqui os slides, os irmãos poderão depois em casa, com toda tranquilidade, olhar com paciência, verificar as passagens, ler as passagens e serem edificados por meio dessas coisas. Mas é importante que os irmãos prestem atenção agora, porque eu vou tentar focalizar os pontos principais. Vou falar sobre isso, dispensacionalismo e pré-tribulacionismo, vou falar sobre esse assunto. Tem aqui, eu coloquei novamente aqui alguns traços do dispensacionalismo, eu quero deixar isso bem claro para vocês. O pastor Vitor pediu para que eu realçasse sempre isso, os traços do dispensacionalismo, para que nós não perdêssemos de vista sobre o que estamos falando aqui. E eu quero também destacar esses traços, pastor Vitor, por outra razão. Houve um pastor aqui, eu não vou falar o nome não, do pastor que falou para mim, mas ele disse para mim o seguinte, que ele pesquisando, fazendo pesquisa na internet, lendo na internet, muito estudioso, ele se deparou com um site aliancista, e o nome do site, o nome do site eu não vou dizer, mas no site havia um artigo que tinha um título, e esse título era o seguinte: uma doutrina mais diabólica do que o evolucionismo. Esse era o título. E o pastor começou a ler o artigo e descobriu qual era a doutrina mais diabólica do que evolucionismo, que nega a crença em Deus. Acredite se quiser, o evolucionismo é ateu. Uma doutrina mais diabólica do que o evolucionismo, que é o ateísmo. E sabem qual era a doutrina mais diabólica? O dispensacionalismo. Não é triste isso? Esse pastor, muito piedoso, entrou em contato com os irmãos daquele site, explicando, olha, não é correto isso. Eu sou dispensacionalista, conheço homens de Deus que são dispensacionalistas, pessoas piedosas, que creem em Cristo, que proclamam o reino, que anunciam a verdade, que estudam a palavra, que amam o Senhor. Como chamar essas pessoas de diabólicas? E foi atendido com muita educação, mas o artigo permaneceu lá. O artigo não foi removido. Uma doutrina mais diabólica do que o evolucionismo. Então, eu sei que na internet essas palestras estão sendo divulgadas, e eu sei que tem havido reações de irmãos dizendo que o pastor Marcos está exagerando, que os ataques não são tão severos assim, que nós fazemos a mesma coisa e atacamos também e xingamos. Isso não é verdade, nós não xingamos, não ofendemos, não dizemos que não são crentes, não dizemos que são diabólicos, nada disso, não fazemos isso, pelo contrário. No primeiro dia aqui, eu fiz essa observação, dizendo que são irmãos em Cristo que pensam diferente nesse campo, mas são irmãos amados. Mas um artigo como esse mostra a exatidão do que eu disse, mostra a severidade com que nós somos tratados por esses irmãos. Eles nos tratam como piores do que ateus, piores do que seitas. Vamos ver então aqui mais uma vez quais são as nossas doutrinas diabólicas. Vamos ver a diabolicidade, essa palavra não existe, inventei agora. Vamos ver a diabolicidade, a satanicidade do dispensacionalismo. Vamos ver então. Primeira doutrina diabólica. Deus, ao longo da história, lida com homens sob diferentes formas de administração. Essa é a grande heresia do diabo. Nós não trazemos animais para matar. Por quê? Porque Deus mudou o modo de tratar. No Éden era de um jeito, como disse o pastor Gabriel. No futuro será de outro jeito, diferente daqui. Deus muda o seu modo de tratar. Deus não muda o seu ser. Deus é imutável em seu ser. Ele é imutável. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Nós sabemos disso, Tiago 1,17. Nós aprendemos isso no primeiro ano de seminário. Mas o modo como Ele trata o ser humano
sofre alterações. Isso não é uma doutrina diabólica, é um fato teológico que nós constatamos com base numa leitura simples das Escrituras. Qualquer pessoa percebe isso. Vamos ver a outra doutrina diabólica, a satanicidade da nossa visão, a adoção de uma hermenêutica histórico-gramatical, inclusive no campo da profecia. Eis aí mais um procedimento satânico. Nós lemos o texto e entendemos que o texto diz o que diz. Lemos a palavra e entendemos que os textos que estão ali e as palavras e frases que estão ali significam o que aquelas palavras significam no dicionário. É isso que nós entendemos. E o que há de satânico nisso? Nada. Mas somos acusados de diabólicos. Terceira, a inauguração de um reino messiânico concreto. A inauguração de um reino messiânico concreto e terreno, como alvo de Deus para o mundo. Há um futuro para Israel, a salvação escatológica espiritual, mas também política, social e econômica. Ou seja, haverá o dia em que Cristo voltará e estabelecerá o seu reino concreto aqui, visível. Ele reinará sobre uma Jerusalém restaurada e restaurará a paz na criação. Nós aprendemos em Romanos 8 que a natureza geme, aguardando a sua libertação. Ela aguarda isso. A natureza está sujeita à vaidade. Nós aprendemos, no entanto, que ela será restaurada. E, mais uma vez, no texto que já lemos nessa semana, o lobo pastará com o cordeiro. Isso acontecerá. O leão comerá palha como boi. As nações transformarão as suas armas em arados. Haverá paz. O Senhor regerá as nações com um cetro de ferro. Nós cremos nisso. Nós cremos nesse reino adorável, que se prolongará por séculos e séculos, e que terminará quando o novo céu e a nova terra forem inaugurados. O que há de diabólico nisso? Esses irmãos adotam uma filosofia helenista, que considera a matéria má, adotam uma visão helenista. Só esperar um pouquinho para que o nenê se acalme, para que eu possa continuar a palestra. Esse nenê é aliancista, então está bravo. Nenê está bravo porque deve ser aliancista, não é ou não? Esperar ele ser controlado lá e nós prosseguimos. Acho que pronto, se acalmou agora. Eu já tive 3 bebês, eu sei como dá trabalho, não é fácil não, não é brincadeira não. É muito difícil mesmo. Os nenês, eles, quando começam a chorar, não tem conversa. Mas obrigado, irmãos, por terem providenciado aí ao cuidado da nenezinha. Irmãos, é curioso notar que a visão do reino, a visão espiritualizada do reino acontece depois que a igreja é helenizada. E no conceito helenista, como eu já disse ontem, a matéria é má. Tudo que é material é ruim. Então, quando nós falamos de um reino concreto, com Jesus governando as nações, de fato, influenciando a política de todo mundo, ali como um rei soberano sobre todos os povos, a mentalidade helenista que está presente no pensamento aliancista reage a isso, rejeita isso. E, no entanto, nós rejeitamos os conceitos helenistas, a cosmovisão helenista de que a matéria é má, e dizemos: qual é o problema de haver um reino físico? Quem fez a matéria? Quem criou a matéria? Foi o próprio Deus. E a Bíblia diz que Deus olhou para a matéria e disse, e viu tudo o que tinha feito, e disse o quê? Eis que tudo era muito bom. Nós percebemos as nossas concepções helenistas, que valorizam mais o que é etéreo e espiritual, quando nós olhamos, por exemplo, a nossa inódia. A nossa inódia realça a nossa salvação meramente celeste. Já perceberam?
Quando nós cantamos os hinos sobre salvação, nós cantamos sobre a nossa salvação celeste, a nossa alma no céu. E enfatizamos isso o tempo todo, a nossa alma no céu, o nosso espírito liberto, o nosso corpo fica para trás e nós estamos no céu. Mas essa não é a salvação completa. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós aprendemos que a salvação completa é física. Alguns irmãos podem cair de costas com o que eu falei agora, mas essa é a grande realidade. A salvação completa é física. A Bíblia ensina que o ponto final da nossa salvação é a ressurreição dos mortos. É o levantar desse corpo da sepultura. É esse corpo corruptível ser revestido de incorruptibilidade. É sermos igual a Cristo, que tinha carne e ossos na ressurreição. Ele podia ser tocado. Ele disse, veja, um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Ressurreição é isso. A nossa salvação completa acontecerá quando nós ressuscitarmos dentre os mortos. E isso é concreto, isso é físico. O seu corpo será refeito. Você passará a eternidade com esse corpo que você tem. Alguns não gostaram do que eu falei agora, né? Pastor, mas este aqui de novo, é esse aí mesmo. Eu não gosto dele, vá se acostumando. Porque você vai estar com esse corpo pelos séculos dos séculos. E não tem cirurgião plástico no céu que eu saiba. Deve ter, o irmão salva, mas ele não exerce a profissão lá. No novo céu e na nova terra, que nós vamos herdar, nós não estaremos com nossas almas lá. Não. No novo céu e na nova terra que vamos herdar, estaremos com os nossos corpos, concretos, carne e osso, transformados, ali vivendo com o Senhor para sempre. Em nossa carne veremos a Deus. Jó dizia isso, em minha carne verei a Deus. Estes olhos o verão e não outros. No conceito judaico, a salvação é física, é concreta. Claro que ela passa por uma fase intermediária, quando nós vamos para o céu, quando nós morremos, claro. Mas esse não é o ponto final. O ponto final é a ressurreição, é físico, é concreto. Mesmo no final de tudo, Ele fará novos céus e nova terra. E habitaremos ali com os nossos corpos novos. Essa é a visão judaico-cristã. Essa é a visão judaica da escatologia. Nós não podemos abraçar o conceito helenista e espiritualizar as coisas, não. Nós cremos então num reino futuro que é palpável, é físico, cremos nisso. O que há de diabólico nisso? Onde está a diabolicidade disso? De que modo Deus é desonrado com isso? De que modo Satanás é glorificado com uma doutrina como essa, maravilhosa como essa? Como? Nós não entendemos essas afirmações. E outra marca, a distinção entre Israel e a igreja, que eu já mencionei, temos falado, e também não entendemos de que modo isso desonra o nosso Deus, sendo que falamos isso com base em textos claros que apontam para essa realidade doutrinária. Muito bem, muito rapidamente aqui, informações sobre o pré-milenismo, informações preliminares sobre o pré-tribulacionismo, sobre o pré-tribulacionismo. Veja aí, o pré-tribulacionismo é a vertente escatológica que ensina que a igreja será arrebatada para o encontro com Cristo antes da grande tribulação. Isso é pré-tribulacionismo. Nós cremos que haverá uma grande tribulação. Todos os crentes acreditam nisso. Nós cremos que haverá um arrebatamento. Todos os crentes acreditam nisso. A grande tribulação é mencionada em Mateus 24. Jesus usa o termo grande, a expressão grande tribulação. Todo crente crê nas palavras de Jesus, crê na grande tribulação. Cremos no arrebatamento. Paulo ensina isso em 1 Tessalonicenses 4. Todo crente vai crer na grande tribulação. Qual é a diferença então? A diferença é que o pré-tribulacionismo ensina que a igreja será arrebatada. Esse arrebatamento de que Paulo fala acontecerá antes da grande tribulação. Isso explica inclusive a questão da iminência, não iminência. O que significa isso? O que eu quero dizer com isso, com essa frasezinha aqui? Muito bem, vocês devem observar que Jesus, em Mateus 24, ele fala o seguinte, ele fala, olha, vocês verão sinais da minha vinda. Vocês verão sinais da minha vinda.
Quando esses sinais começarem a aparecer, quando vocês virem, por exemplo, o abominável da desolação sentado no lugar santo ali, ocupando o lugar santo, quando vocês virem os falsos cristos ali se multiplicando, e uma série de outros sinais, e sinais nos céus, e sinais na terra, eventos cósmicos, fenômenos estranhos na natureza, quando vocês perceberem isso, a minha vinda está próxima. Nós chamamos isso de iminência. Iminência não é proximidade. Iminência, desculpe, nós chamamos isso de não iminência. Iminência não é proximidade. Iminência é algo abrupto, repentino. Esse é o conceito de iminência na escatologia. O que é iminência? É algo abrupto, que você não espera, que é repentino. A vinda de Jesus, em alguns momentos, é chamada de não iminente. Por quê? Porque tem avisos prévios, tem sinais prévios. O anticristo sentado no lugar santo, sinais nos céus e na terra, a multiplicação dos falsos cristos, dos falsos profetas e outros sinais. Esses sinais apontam, Cristo está às portas, então a vinda é não iminente, porque não será abrupta. Houve vários sinais mostrando que ela estava chegando. Mas a Bíblia ensina também que a vinda será iminente, porque ele virá como ladrão, sem sinal nenhum, sem ninguém esperar. Como pode isso? Como pode a vinda do Senhor ser iminente e não iminente? Como? Como pode a sua vinda ser abrupta, sem sinal nenhum, e também ser uma vinda com sinais prévios? Como harmonizar a iminência e a não iminência? Somente o dispensacionalismo pré-tribulacionista pode conciliar essas coisas. Nós cremos que a vinda do Senhor nas nuvens, para o encontro da sua igreja nas nuvens no arrebatamento, é a vinda como ladrão. É a vinda iminente, que pode acontecer sem sinal nenhum. E a sua vinda propriamente dita, quando ele pisa neste mundo, essa é a sua vinda não iminente, porque ela é precedida por vários sinais de aviso. O anticristo, os grandes milagres dos falsos profetas e os fenômenos celestes e cósmicos acontecendo por aí afora. Então, a vinda é iminente e não iminente. Como ela é não iminente? Ela pode acontecer agora. Não a segunda vinda, mas a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Sem aviso nenhum. Nós podemos todos ser arrebatados agora. Os mortos, terem os mortos em Cristo, ressuscitarem, terem seus corpos transformados, suas almas serem reunidas aos seus corpos novamente, e nós, juntamente com eles, com o corpo transformado, sermos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Isso sem nenhum aviso prévio, sem nenhum sinal que anteceda isso, sem nenhuma pista de que isso está prestes a acontecer. Isso é a vinda como ladrão, a vinda iminente. E a segunda vinda? Bem, tendo isso acontecido, outras coisas surgirão. Sinais nos céus e na terra. O abominável da desolação sentando-se no lugar santo. Outros fenômenos acontecendo. Outros sinais que o Senhor em Mateus 24 apontou. E então a vinda acontecerá. É uma vinda que teve vários avisos e sinais que antecederam, mostrando, está perto. O pré-tribulacionismo é o único modelo que consegue conciliar os textos sobre não iminência e os textos sobre a iminência. Um outro item importante aí. O pré-tribulacionismo não tem relação essencial com o dispensacionalismo. Eu posso ser dispensacionalista e não ser pré-tribulacionista. É perfeitamente possível isso. É perfeitamente possível eu ser dispensacionalista e crer que a igreja vai passar pela tribulação. Alguém pode dizer, pastor, olha, eu creio que a igreja vai passar, eu sou dispensacionalista e eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação.
por que você crê que a igreja vai passar pela grande tribulação? Porque a Bíblia fala que o anticristo vai perseguir os crentes. A igreja está lá. Então eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. O anticristo vai decapitar as pessoas por causa do testemunho de Jesus. O Apocalipse fala isso. Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 18, fala só sobre grande tribulação. Imaginem. Apocalipse, o texto dominante do Apocalipse, capítulo 6 ao 18, é só grande tribulação. E você vê os salvos sofrendo, as pessoas que não receberam a marca sofrendo. Então, pastor, é claro que a igreja vai passar pela tribulação. Olha aqui os santos aqui. Eu tenho uma resposta para isso. E qual é a resposta? Muito simples, veremos aqui hoje. A grande tribulação vai ser uma época de grande avivamento espiritual. Milhões de pessoas vão se converter pelo ministério de 144 mil missionários. João, quando viu uma multidão que não se podia contar, lhe perguntou: quem são esses? E a resposta foi: estes são os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, durante a grande tribulação haverá muito sofrimento, mas haverá muitas conversões. A igreja será arrebatada, sim, é verdade, mas o evangelho continuará sendo pregado, e muitos crerão no evangelho. Nós aprendemos sobre as duas testemunhas, que serão missionários, que pregarão a verdade. Mencionei os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, já mencionei aqui em uma das minhas palestras, são testemunhas de Jesus. Jesus disse que durante a grande tribulação, ele disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim, ele disse. Ele disse que durante a grande tribulação haveria uma pregação intensa do evangelho. Ele menciona isso em Mateus 24 ao falar sobre a grande tribulação. Então é por isso que você vê pessoas salvas na tribulação. A igreja foi arrebatada sim, mas a pregação continua. Como se a igreja foi arrebatada? Irmãos, Bíblias estarão aí, pessoas se lembrarão. Todo mundo será que se converte quando ouve o evangelho na hora? Claro que não. Pessoas que ouviram o evangelho depois da igreja ter sido arrebatada, essas pessoas que ouviram o evangelho antes vão se lembrar do evangelho que ouviram e crerão e serão crentes. Sementes que foram lançadas enquanto a igreja estava aqui vão germinar. Livros que estão por aí serão lidos. Bíblias que ficarão por aí serão lidas. Sermões gravados serão ouvidos. Sermões pregados serão lembrados. E muitas pessoas crerão, e além disso haverá o ministério desses homens que eu mencionei. Muitos crentes surgirão na grande tribulação, e é por isso que você vê tantos salvos sendo perseguidos pelo anticristo. A igreja foi arrebatada sim, mas novas conversões surgirão. Mas, enfim, você não precisa ser pré-tribulacionista para ser dispensacionalista. Você pode crer nas dispensações, crer nos itens principais que eu mencionei, nos 4 itens principais que eu apontei, e, no entanto, não ser pré-tribulacionista, ser pós-tribulacionista. E veja o último item aqui. Geralmente, os dispensacionalistas são pré-tribulacionistas por causa da distinção que fazem entre Israel e igreja. Note, essa distinção é central no modelo dispensacionalista e o pré-tribulacionismo se baseia nela. Você vai dizer, mas como? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque se eu creio que Israel e igreja são entidades distintas, de que modo isso me leva ao pré-tribulacionismo? Bem, a resposta talvez esteja aqui. Olha aí. Esse slidezinho talvez explique a relação, talvez fique mais claro vendo aí o que está escrito. Está bem sucinto aí. Veja o que diz. Um grupo expressivo de dispensacionalistas, crendo que Israel e igreja são grupos distintos e que Deus tem planos diferentes para cada um, entende que a grande tribulação é um tempo especial em que Deus vai focar seu trato especificamente em Israel. Eles entendem o seguinte, nós entendemos o seguinte, eu entendo o seguinte: a grande tribulação é o dia, é o tempo em que Deus vai tratar com Israel, não com a igreja.
são entidades distintas. A grande tribulação é um instrumento que Deus vai usar para lidar com Israel, não com a igreja. Por isso, então, eu creio que a igreja será removida daqui, para Deus usar a tribulação para lidar com Israel. Vejam, sendo assim, a igreja estará ausente nessa época, tendo sido levada ao céu pouco antes do terrível período de dores começar. Então essa é a razão. Alguém pode dizer, pastor, mas eu acho que Deus pode lidar com Israel, com a igreja estando aqui. Ok. É claro, nós temos outros textos bíblicos que parecem apontar para o fato de que a igreja não estará aqui, e nós vamos ver esses textos aí na sequência. Veja aqui, dados gerais referentes à grande tribulação. Veja o que vai ser a grande tribulação, bem rapidinho aqui. Não dá para a gente olhar cada texto agora. Ela será dividida em 2 partes, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de tribulação propriamente dita. O começo da tribulação não vai ser tribulação, vai ser bem tranquilo. Depois, nos 3 anos e meio finais, aí, como dizem os jovens, o bicho vai pegar, né, que os jovens falam. Né? Se falam aqui assim também? Os jovens falam assim aqui? Não sei, mas enfim, em São Paulo falam isso, né? Aí o bicho vai pegar, aí vai ser pesado, aí vai ser uma tribulação pesada mesmo, nos 3 anos e meio finais. Segundo lugar, será o tempo de aparecimento do anticristo. Importante notar isso aqui. Tem muita gente fazendo contas para descobrir quem é o anticristo. Então ele pega lá, eu vi um pastor aliancista esses dias aí, fazendo contas para provar que o Papa é o anticristo. Então ele pega lá o chapéu do Papa, Vicarius Filii Dei. Então ele soma as letras e faz os caras da 666. O Papa é a besta. Aí depois pega o nome do presidente dos Estados Unidos e faz as contas, transforma as letras em números e faz a soma e dá 666. O presidente dos Estados Unidos é a besta. E aí então pega o nome de Hitler, pega o nome de Nero e vão fazendo contas. E é a besta, é a besta, é a besta. Quando nós estudamos a Bíblia, descobrimos que a besta é quem faz essas contas. Essa é a verdadeira besta. Porque não existe besteira maior do que fazer isso. E nós aprendemos, desculpem brincar com vocês, nós aprendemos na Escritura que o anticristo vai surgir na época da grande tribulação, e nós não estamos nessa época. E o anticristo, ele vai aparecer e nós veremos claramente quem ele é. Porque o texto fala que ele vai fundar, por assim dizer, estabelecer, por assim dizer, um governo mundial. E ele vai exigir adoração como Deus, e ele vai realizar grandes portentos, e ele vai exigir adoração no templo judaico, que certamente será reconstruído. Alguém pode dizer, pastor, mas o templo judaico não existe há séculos. Isso é uma grande bobagem. Quem disse que esse templo vai ser reconstruído, irmãos? Eu fui para Jerusalém um ano passado. Fiquei uns dias em Jerusalém ano passado. Fui ajudar um grupo no trabalho de acompanhamento do grupo. Eu fui como um assistente teológico para pregar durante a viagem nos diversos lugares. Existe em Jerusalém, isso eu vi com esses olhos com a terra de comer, existe em Jerusalém o Museu do Templo. O Museu do Templo. Sabem o que tem no Museu do Templo? Tudo pronto para o templo ser reconstruído. Tudo. O altar está lá. O altar para sacrifícios está lá. A arca está lá, uma reprodução da arca. As vestes sacerdotais, todos os utensílios dos altares, todas as cortinas, tudo está pronto. É a sociedade do templo que fundou aquele museu com todos os elementos que eles pretendem colocar dentro do templo quando eles conseguirem construir o templo. Eles não podem construir o templo agora, porque no local do templo está construída a mesquita, o Domo da Rocha. Então não há como construir o templo lá agora. Mas eles acreditam que chegará um momento em que isso será resolvido. E eles poderão construir o templo. Eu vi a maquete, eu vi o filme mostrando o que vai ter no templo. É algo fantástico. A engenharia toda que fizeram ali. E até lanchonete vai ter no templo. Claro que não no Santo dos Santos, né? Mas até lanchonetes vai ter lá, salas imensas de conferências.
E muitas outras coisas ali, como havia pátios na antiguidade, as pessoas se reuniam nos pátios para estudar ali, os rabinos darem suas aulas, haverá salas ali, em toda aquela esplanada que hoje temos ali sobre o Monte Moriá, haverá salas ali e lugares amplos ali para reuniões, e o templo propriamente dito, com o lugar santo e o santo dos santos, e todos os utensílios prontinhos, só falta o prédio, só. Eu vi esses elementos, eu vi esses móveis, eu vi esses utensílios que serão usados. Não sabemos quando isso vai acontecer, mas a Bíblia fala que o anticristo, quando ele surgir, ele vai entrar nesse templo judaico e vai exigir adoração. Jesus disse: quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo, então se preparem, porque o tempo de dores começou. Ou seja, o templo será edificado. Os móveis já estão lá, os utensílios já estão lá. Não sabemos quando esse templo será edificado, sabemos que será, porque a Bíblia diz que será e que o anticristo estará lá. E nós cremos nisso, de modo que não se preocupe com o anticristo agora. Tem gente que não está tomando vacina, com medo de que a vacina seja um chip fluido. Eu nunca vou falar de chip fluido, inventaram isso também. Um chip fluido, vacina contra a Covid é o 666 líquido. E você, além de virar um jacaré, você vira um jacaré do anticristo. Gente, irmãos, um crocodilo satânico, meu Deus. Irmãos, nós temos que ter a maturidade doutrinária e teológica. A Bíblia ensina, essas coisas estão reservadas para um tempo futuro. O anticristo não se manifestou ainda. Ele vai se manifestar, mas quando isto acontecer, o Senhor terá levado a sua igreja. E se não tiver levado, amém. E se não tiver levado, nós poderemos identificar. Começou. Veja aquele homem. O templo foi reconstruído e aquele homem se assentou no lugar santo ali. E está lá no lugar santo exigindo adoração. Os tempos difíceis terminaram, não posso mais, os tempos difíceis começaram, não posso mais ser pré-tribulacionista, estou aqui ainda, e o anticristo se manifestou. Aí eu vou mudar de posição, eu venho aqui e faço outra palestra. Terceiro item importante, será uma fase de sofrimento mundial, nunca antes vivenciada. Jesus disse, olha, nunca na história da humanidade aconteceu um sofrimento, um período de sofrimento tão intenso quanto esse. Nunca. Nós não temos noção do que vai acontecer. O Apocalipse fala que João olhou e houve um grande terremoto. E ele diz assim, e então, isso é só um detalhe, e então caíram as cidades das nações. Irmãos, dá para imaginar um terremoto desses? Quando nós nos lembramos dos grandes terremotos, um que foi muito forte, que nos assustou no passado, muitos de vocês não tinham nascido, foi o terremoto em Kobe, no Japão. Não sei se alguns se lembram aqui desse terremoto no Japão, em Kobe. Irmãos, foi devastador. E o que vem depois do terremoto é pior ainda. Saques, doenças, porque os corpos mortos estão lá e ninguém consegue acessá-los. As doenças se multiplicam, problemas terríveis com abastecimento, com energia, com água. Um terremoto é algo devastador. A Bíblia diz que as cidades das nações caíram. Não foi uma cidade, as cidades das nações caíram. E a Bíblia continua descrevendo esse período como algo aterrador. E nós aprendemos isso quando lemos, como eu mencionei, Apocalipse 6 a 18. Notem, será uma época de manifestações espetaculares, tanto por parte de Deus como do diabo. A Bíblia diz que o anticristo fará sinais grandiosos, até fogo do céu ele fará descer. Será muito forte, muito grande o poder do diabo manifesto por meio do anticristo. Mas também aprendemos que o poder de Deus vai se manifestar, por exemplo, por meio das duas testemunhas, que terão poder inclusive para fazer chover ou não. Então será uma época de muitos milagres. Cuidado, você que gosta de milagres, apegado a milagres. A grande tribulação vai ser uma fase de muitos milagres,
grandes portentos. E importante aqui, será um período de grande atividade evangelística. Por isso haverá tantos crentes na tribulação. E missionária. É por isso que vemos crentes na grande tribulação, como eu já expliquei agora há pouco. Então aqui são alguns dados gerais. Quer aprender mais? Leia Mateus 24, leia 1 Tessalonicenses 2, leia Apocalipse de 6 a 18 e você verá o que é a grande tribulação. Muito bem. No que diz respeito a Israel, veja aqui, eu vou ler rapidinho, não dá tempo de parar e ler cada passagem, mas é bem rápido aqui, vocês poderão ver em casa depois. Vejam. As 70 semanas de que fala Daniel, e as 70 semanas, a 70ª semana é a grande tribulação, o texto diz o texto de Daniel diz que essas semanas estão estabelecidas sobre Israel. Isso é dito expressamente, olha, 70 semanas estão estabelecidas, Daniel, sobre o seu povo, ou seja, sobre Israel. Por isso nós cremos que a grande tribulação é algo preparado para Israel. 2. A grande tribulação em Jeremias 30, 7 a 9, vocês poderão ver depois, é descrita como tempo de angústia para Jacó. É interessante essa expressão, tempo de angústia para Jacó. Ou seja, Deus lidando ali, tratando ali com o seu povo, o povo de Israel. A grande tribulação também, durante a grande tribulação, Deus separará milhares de israelitas para o seu serviço. É a ênfase em Israel na tribulação, 12 mil de cada tribo. Eu mencionei aqui que os aliancistas interpretam isso das maneiras mais estranhas possíveis. Dizendo que a igreja, os 154 mil são a igreja. Um absurdo, uma grande bobagem. Nós sabemos, são 12 mil de cada tribo de Israel, são homens. Não são homens e mulheres, são homens, são castos, não são homens casados, são castos, são judeus, não são judeus e gentios, é diferente, é um grupo distinto que Deus vai levantar para proclamar a sua palavra nesse período, e são judeus, são israelitas, são das 12 tribos de Israel. E o texto ensina também, o texto bíblico ensina que ao fim da grande tribulação, haverá uma grande guerra contra Israel. Como termina a tribulação? Numa grande batalha. É impressionante ver isso. Nós aprendemos isso, leia sobre isso em Apocalipse 19. Apocalipse 19 mostra as nações, os exércitos das nações cercando Jerusalém. Elas se reúnem, as nações se reúnem no vale de Meguido, próximos da montanha de Meguido. Eu estive lá o ano passado. E eu pude subir no Har Magedon, na montanha de Meguido. É uma pequena colina. E dali é possível ver toda a planície de Meguido, que dá o nome àquela região. Uma imensa planície. E a Bíblia diz que os exércitos das nações vão se reunir ali. Até hoje aquela planície está lá, limpa, não há condomínios, não há nada. Ali. Aquela grande expansão de terra. A Bíblia diz que as nações vão se reunir ali, os seus exércitos se reunirão ali e marcharão contra Jerusalém. E haverá um sofrimento terrível, o sofrimento do cerco será terrível. Nós aprendemos em Zacarias, leia na sua casa, Zacarias 12 e Zacarias 14. Vocês devem grifar esses textos em suas Bíblias. Zacarias 12 e 14 são textos que mostram o horror daquele dia. O texto fala que naquele dia as nações se reunirão em torno de Jerusalém. E haverá um aperto terrível, o povo de Israel desesperado ali, porque ele será massacrado pelas nações. E o texto fala que as nações então conseguirão romper o cerco, romper as barreiras, o cerco elas estarão fazendo, romper as barreiras e entrarão na cidade. E entrando na cidade as mulheres serão forçadas. As grávidas vão padecer muito nesse dia. Os jovens serão mortos, haverá grandes massacres, muito sofrimento, o povo clamando por misericórdia, um sofrimento terrível. A Bíblia diz que naquele dia será um dia nublado. Zacarias descreve o clima naquele dia. Nós não podemos espiritualizar essas coisas. Como a aliancista lida com isso? São detalhes sobre o clima. Fala que será um clima nublado, não haverá sol
e também nem escuridão, mas será como que uma espécie de um dia cinzento, ele explica. E ele diz que naquele dia os pés do Senhor Jesus Cristo se colocarão sobre o Monte das Oliveiras que está de frente para Jerusalém. Ele se colocará de pé ali. O Monte das Oliveiras, quando você sobe nesse monte, você vê Jerusalém do alto desse monte. No meio fica o Vale do Cedron, onde há vários cemitérios. O Senhor, a Bíblia diz, Ele colocará os seus pés, Ele descerá dos céus e colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras que está de frente de Jerusalém. E a Bíblia diz que o monte se abrirá no meio. E isso proporcionará um corredor de fuga para os judeus. E os judeus poderão fugir por aquele corredor aberto, por esse portento que vai acontecer quando o Senhor chegar. E aí o texto diz, e então o Senhor pelejará pelo seu povo. Ele diz. E o Senhor matará o anticristo. E o Senhor matará aqueles exércitos todos. E libertará Jerusalém. E então os judeus olharão para ele. E o texto de Zacarias diz que eles verão aquele a quem traspassaram. E chorarão. Como quem chora a morte do primogênito. E então se cumprirá o que aprendemos em Romanos 11. Todo Israel será salvo. Eles olharão para o Senhor, que virá para salvá-los, e dirão, bendito que vem em nome do Senhor. E todos naquele dia crerão no Messias. E o Senhor estabelecerá então o seu reino, nessa Jerusalém agora restaurada. E matará com o sopro da sua boca os exércitos do anticristo, os exércitos inimigos. A Bíblia diz que esta será a praga com que ele matará aqueles exércitos todos, aqueles homens todos. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, tanto deles como dos seus animais, e a língua deles apodrecerá dentro da boca, e eles serão então consumidos totalmente, estando ainda de pé. Uma praga terrível irá consumi-los nessa batalha, e todos morrerão. Vocês sabem qual vai ser a primeira profissão no primeiro dia de milênio? Ser coveiro. Primeiro dia de milênio, coveiro. A Bíblia diz que os judeus sairão e verão os cadáveres espalhados por toda a terra. E certos delegados certas pessoas correrão pela terra para marcar os lugares onde estão ossadas e corpos, para que coveiros passem e enterrem aqueles restos mortais. O começo do milênio vai ser muito feio. O reino se estabelecerá, mas muitos mortos estarão ali. E o texto bíblico ensina que esses mortos deverão ser sepultados. E então o Senhor estabelecerá o seu reino. E reinará sobre todas as nações durante 1000 anos, como diz o texto do Apocalipse. Muito bem. Mas isso é escatologia, né? Vamos voltar para cá. Vamos voltar para o nosso slide. Por que somos pré-tribulacionistas? Por que cremos que a igreja não vai estar na grande tribulação? Eu coloquei aqui 4 sinaizinhos rápidos. Eu quero explicá-los para vocês antes de encerrarmos essa nossa palestra. Em primeiro lugar, se os irmãos olharem Apocalipse 5, os irmãos verão a figura dos 24 anciãos. Agora eu devo reconhecer que esse argumento é um argumento baseado na crítica textual, e eu não gosto muito dele, eu acho o argumento fraco. Mas eu vou compartilhar com os irmãos apenas a título de informação, para que os irmãos conheçam essa informação. Mas eu acho que esse argumento, essa evidência textual, não é uma evidência muito boa, não. Vejam aí, Apocalipse 5, versículos 8 a 10. A Bíblia fala aqui que antes da tribulação começar, no capítulo 6, João teve uma visão. A tribulação começa no capítulo 6, mas há uma visão no capítulo 5. E veja o que ele vê antes da tribulação começar. Diz assim, 5:8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
E entoavam um novo cântico dizendo, aqui vejam, esse é o cântico dos 24 anciãos. Veja o que os 24 anciãos cantam. Eles cantam o seguinte: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ok, os 24 anciãos cantam desse jeito, sem problemas. Vai dizer, mas o que isso tem a ver com o pré-tribulacionismo? O que acontece é que existe uma variante textual. Uma variante textual é uma leitura alternativa, presente em outros manuscritos gregos. E essas leituras alternativas em outros manuscritos gregos dizem o seguinte, olhem de novo o versículo 9, eu vou ler como está nessas variantes textuais. Diz assim, os 24 anciãos entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus. Existe um nos. O Senhor nos comprou para Deus. Os 24 anciãos estariam dizendo isso. Estariam no céu, antes da tribulação começar, no capítulo 6. Eles estariam no céu dizendo, o Senhor nos comprou para Deus. Logo, esses 24 anciãos, de acordo com essa leitura, seriam símbolos da igreja, de acordo com a leitura dessa variante textual que coloca o nos. Mas nós não podemos nos firmar muito nessas variantes textuais, porque geralmente quando os tradutores escolhem uma outra leitura é porque a variante alternativa ela não é tão forte assim. Mas é importante observar que pelo menos alguém no passado, ao copiar o texto, talvez tenha inserido aí ao lado, numa notinha marginal, tenha inserido essa observaçãozinha, um nos, crendo que esses 24 anciãos não eram anjos, mas eram representantes da igreja, presente no céu, antes da tribulação começar. Será que esse nos estava no escrito original de João, do Apocalipse? Nós não sabemos. Não sabemos. Sabemos que existe essa variante. Devemos entender o texto como dizendo que os 24 anciãos estão falando que foram comprados e são, portanto, a igreja? Talvez. Mas eu devo dizer que a evidência é pequena. A evidência é fraca. O máximo que podemos dizer com certeza é que houve um tempo em que alguém entendeu que os anciãos representavam a igreja, de modo que colocou ali essa observaçãozinha, um nos, que passou depois para o manuscrito, um nos marginal, que passou depois para o manuscrito, inserindo aí os 24 anciãos como os que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Bem, essa é uma evidência fraca, mas eu quis compartilhar com vocês para que vocês pelo menos tivessem conhecimento dela, até porque os seminaristas devem ter conhecimento dessas coisas. Vejam também Apocalipse 16, aqui nós temos um sinal mais forte, um indício mais forte. Observem, é uma pista. Vejam, Apocalipse, eu disse 16, é Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 6. Diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, nós sabemos, é a igreja, a si mesma já se ataviou, ela já se enfeitou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro,
porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui a igreja é descrita com certas roupas. Quais são as roupas que são atribuídas à igreja aqui? Muito simples. Ela se veste aqui de linho finíssimo, resplandecente e puro. É a noiva enfeitada, é assim que ela se veste. Essas são as suas características aqui no capítulo 19. E então, na sequência da leitura, você vê Cristo voltando dos céus. Ele volta, e na sua volta ele traz um exército com ele. E vejam como é esse exército no versículo 14. Vejam, e seguiam-no, ele voltando, depois da tribulação, aqui já a tribulação já acabou, ele volta e diz, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. E vejam as roupas, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. São as mesmas roupas da igreja. Parece que a identificação é a mesma. A noiva vestida daquela forma, agora é descrita novamente aqui, descendo com o Senhor. O exército que é descrito descendo com o Senhor, é descrito nos mesmos termos com que a igreja é descrita. Então nós olhamos para isso e pensamos, então a igreja estava com o Senhor. E quando ele voltou ao fim da tribulação, ela voltou com ele. Nós pré-tribulacionistas cremos nisso, que vamos subir com o Senhor e quando ele voltar, nessa grande batalha que eu mencionei, nós estaremos voltando com ele. Nós somos parte desse exército que há no céu e voltaremos para estar com ele e para reinarmos com ele, ressurretos durante os 1000 anos. Nós cremos nisso. Ou seja, nós vamos ver a batalha do Armagedon de cima, do alto. É que, assim, o Senhor, ele matará o iníquo e o seu exército com o sopro da sua boca. O que significa isso? Que ele vai dar um assoprão e eles vão sair voando. Não, não é isso. Não é estilo lobo mau e os 3 porquinhos. Não é isso. Não é assim que ele vai matar o iníquo. Quando fala que ele vai matar o iníquo com o sopro da sua boca, sopro significa uma palavra. As palavras são sopros sonoros. Quando nós falamos, nós sopramos. É por isso que quando falamos, transmitimos Covid. Porque nós sopramos enquanto falamos. Então o Senhor falará uma palavra. E quando ele falar uma palavra, então o anticristo e os seus exércitos serão destruídos. E nós voltaremos com o Senhor e veremos isso. Essa parte eu não gosto muito, que eu queria pelo menos dar uma pedrada, né? Mas nem isso eu vou poder fazer, né? Eu queria pelo menos jogar o cavalo em cima, mas nem isso eu vou poder fazer. Vou ver a batalha do alto com o Senhor, estarei ali naquele exército, voltando com ele, mas não poderei lutar, porque a batalha é dele só. Ele matará o iníquo e os seus exércitos apenas com uma palavra. Muito bem, um outro fator importante aqui, prestem atenção, especialmente os seminaristas, nesse ponto. Eu sei que vocês não estão tendo aula para vir aqui às palestras, então vocês devem prestar atenção especial. Vejam o texto de 2 aos Tessalonicenses 2, é importante prestar atenção agora. Muito importante aqui. Diz assim os versículos 1 a 3. Olhem que texto crucial para o pré-tribulacionismo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, aqui o arrebatamento, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, e aí o texto prossegue. Então dizem o seguinte, olha, nós não vamos nos encontrar com o Senhor sem que antes aconteça a apostasia e se manifeste o anticristo. É o que diz o versículo 3. Não vai acontecer a nossa reunião com ele sem que primeiro aconteça uma grande apostasia
e o anticristo apareça. Só depois disso teremos a nossa reunião com ele. Essa é a leitura que você faz do texto e que nós acostumamos fazer do texto. Muito bem. Por que fazemos essa leitura? Porque a palavra apostasia que aparece aqui é uma tradução errada. No grego aparece a palavra apostasia, exatamente isso, apostasia. E foi traduzido no português como apostasia. Mas a palavra grega apostasia significa o quê? Significa algo diferente do que a palavra em português apostasia significa. Se eu digo para vocês, fulano caiu em apostasia, o que vocês entendem? Que essa pessoa abandonou a fé. Isso é apostasia. É uma palavra negativa, a palavra feia. É uma palavra que indica abandono da verdade, abandono de Cristo, abandono da igreja, abandono da fé, abandono da palavra, abandono de tudo. Isso é apostasia. Nós dizemos, fulano apostatou. Dizemos isso. Apostatou? Meu Deus, quem diria? Fulano apostatou. Fulano é um apóstata. E ficamos assustados com essas declarações, porque a palavra apostasia, apostatar, apóstata, significam na nossa língua algo ruim, algo mal, abandonar a fé. Mas a palavra apostasia no grego não significa isso. A palavra apostasia no grego, ela é baseada num verbo. O verbo aparece aqui na sequência. O verbo afistemi. Vocês têm aqui, eu vou deixar isso com vocês depois. O verbo afistemi significa simplesmente sair, partir, ir embora. É isso. Apostasia é saída, é ir embora. Isso é apostasia. É o sentido de afistemi. Por exemplo, tem aqui alguns exemplos nesse slide aqui, eu elenquei alguns aqui. A Bíblia diz, por exemplo, que Satanás, depois que tentou Jesus, Satanás o deixou. O que diz o texto? Ele apostatou de Jesus. Ele deixou Jesus, ele foi embora. Ele apostatou de Jesus, foi embora. Só isso, foi embora. Vejam, por exemplo, o texto que fala em Atos 12:10, que o anjo, depois que abriu os portões da prisão para Pedro, o anjo o deixou. Sabe qual é o verbo? Afistemi. O anjo apostatou de Pedro. Ele foi embora. Quando o texto diz, em Lucas 2:37, que Ana não deixava o templo, era isso, ela não apostatava do templo. Então, apostasia não significa necessariamente abandono da fé. Na verdade, apostasia significa saída. Então, se nós olharmos para o texto de novo, com esse sentido normal da palavra, não com o sentido do século 21 que nós colocamos na palavra, mas com o sentido dos autores originais, com o sentido dos autores gregos, do autor grego que é Paulo, do autor de língua grega que escreve em grego que é Paulo. Vejam, aí nós teríamos o seguinte: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a partida. Aí muda bastante. O nosso encontro com Ele não acontecerá, o dia do Senhor não acontecerá, sem que antes venha a saída, a partida. Que partida é essa? E então seja revelado o homem da iniquidade. Que partida é essa? Que saída é essa? Nós entendemos, como pré-tribulacionistas, que essa é a partida da igreja. É interessante observar, eu coloquei aqui nas letras vermelhas do slide, olha só que interessante isso.
Olha como o pastor não está inventando, como eu não estou inventando nada. Veja aí, as primeiras traduções da Bíblia inglesa, incluindo a Bíblia de Wycliffe, o Novo Testamento de Tyndale, a Bíblia de Coverdale, a Bíblia de Cranmer e a Bíblia, acredite se quiser, e a Bíblia de Genebra, traduziram apostasia nesse texto como partida. As primeiras edições não traduziram como apostasia, mas como partida. Mas não se sabe por que a versão King James usou a expressão falling away, ir embora, no sentido de apostasia. Cair, né? Cair, no sentido de apostasia. Não se sabe por que adotou essa tradução. A tradução correta seria partida. E pelo fato de não terem traduzido corretamente, gerou-se essa conclusão. Nós todos acreditando que antes de Jesus voltar tem que haver uma grande apostasia. Não. Antes do Senhor voltar vai haver uma grande saída, uma grande partida. Um povo será levado. Muito bem. Tem aqui outros textos interessantes. Veja 1 Tessalonicenses 1:10, eu só quero ler para vocês rapidinho 1:10 e 5:9. Diz assim: e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, e vejam o que diz no finalzinho, Jesus que nos livra da ira vindoura. O Senhor nos livra da ira vindoura, a grande tribulação. 5:9. Paulo falando sobre a escatologia, mais uma vez, porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira. E aqui, duas palavrinhas a mais, eu preciso de mais 5 minutinhos de vocês. Eu sei que vocês já estão cansados, hoje é o último dia. Vocês não vão me ver mais amanhã, eu prometo. Vocês não vão ver minha cara amanhã, tá? E nem sei quando vão ver de novo. Talvez no arrebatamento, eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu quero muito mencionar esses 2 itenzinhos aqui para vocês. E vocês vão ser pacientes para que nós caminhemos mais um pouquinho aqui. Observem mais uma vez o texto de 1 Tessalonicenses 4. Veja aí o arrebatamento da igreja. Preste atenção. Veja aí o que diz. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. É algo interessante a observar aqui. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Bem, existem 2 formas como as pessoas enxergam o arrebatamento aqui. Segundo os teólogos, o arrebatamento, ele reflete uma realidade social que existia na antiguidade. Para alguns, reflete a realidade de um rei chegando numa cidade. Para outros, reflete a realidade de um casamento. Como assim? Por exemplo, nós conhecemos um teólogo anglicano chamado N.T. Wright. Ele escreveu um livro chamado Surpreendido pela Esperança. E ele diz o seguinte, ele diz, olha, nós não podemos crer que a igreja será arrebatada e ficará no céu e estará lá com o Senhor e tudo mais, e sei lá, depois de 7 anos vai voltar. Não podemos crer nisso, porque o que Paulo ensina em 1 Tessalonicenses 4 reflete uma prática comum na antiguidade, que vai servir como padrão para a segunda vinda de Cristo. E que prática é essa? A prática é a seguinte: quando um rei estava chegando numa cidade para tomar posse dela, uma comitiva, isso quando o rei estava chegando definitivamente para tomar posse ali daquela cidade,
O que acontecia? Uma comitiva saía ao encontro do rei e o recebia na metade do caminho e voltava com ele para a cidade. Então é isso que o arrebatamento significa. Quando Jesus voltar, a segunda vinda, depois do anticristo, da grande tribulação, de todos os eventos que falamos, o que vai acontecer? Jesus vai voltar, então se verá no céu o sinal do Filho do Homem. E ele vai voltar. E aí então, nós, a igreja, somos uma comitiva que vai receber esse rei. Vamos encontrar esse rei no meio do caminho e vamos então voltar com ele. Vamos voltar com ele e aí ele estabelecerá o seu juízo final e estabelecerá o novo céu e a nova terra, não haverá milênio nenhum. Então, essa é a visão pós-tribulacionista. A igreja é arrebatada, sim, o texto fala, mas ela é arrebatada como uma comitiva que vai receber o rei para voltar com ele e tomar posse deste mundo e criar o novo céu e a nova terra. Muito bem, a outra visão é diferente. A outra visão entende o arrebatamento como um casamento. E como era o casamento judaico naqueles dias? Era assim: o noivo vinha até uma parte do caminho na direção da casa da noiva. Ele se dirigia para a casa da noiva e chegava num dado momento ali, numa altura desse caminho em que a noiva vinha ao seu encontro. Esse noivo, ele chegava todo glorioso. As virgens, amigas da noiva, acompanhavam esse noivo com lâmpadas. Lembram da parábola das 10 virgens, ali com suas lâmpadas? Então, o noivo, ele ia na direção da casa da noiva e aquelas virgens iam iluminando esse noivo com as suas lâmpadas. E a noiva então vinha ao seu encontro. E quando a noiva vinha ao seu encontro, o que ele fazia? Ele ia para casa, ele catava a noiva, pegava a noiva, ia para a casa dela? Não, ele pegava a noiva e voltava para trás. Para onde ele ia? Ele ia para a casa do pai dele. Ele levava a noiva para a casa do pai dele, e ali havia um grande banquete, eram as bodas. Era um banquete das bodas, e num dado momento então, ele levava a sua noiva para a câmara nupcial, numa certa altura do banquete, e ali o casamento era consumado. Então, os pré-tribulacionistas dizem assim: olha, na nossa concepção, nós não cremos na ilustração da comitiva que vai receber o rei. Nós cremos na concepção, na ilustração da noiva, que sai para se encontrar com o noivo, do noivo que vem para se encontrar com a noiva. E então ele pega a sua noiva, que é a igreja, e a leva para a casa do seu pai. E ali é o casamento, que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. E ali aquela união maravilhosa então se consuma. Cristo ali com a sua igreja, ali vivendo com ele para sempre. Nós cremos nessa ilustração e não na ilustração da comitiva. Quem está certo? Quem está certo? Qual ilustração é a correta para que nós adotemos? Qual é a correta? Bem, em primeiro lugar, a Bíblia fala das bodas do Cordeiro. Segundo lugar, a Bíblia fala que a igreja é a noiva. Nós acabamos de ler aqui, a noiva é enfeitada para o seu noivo. A figura do noivo e da noiva é dominante no Novo Testamento. E mais, os especialistas, estudiosos no campo da computação, lançaram todos esses dados num programa de computador. Eu esqueci agora o nome do programa. Eu não sei se é Gramcord, não lembro agora o nome do programa, não me lembro. Não vou arriscar. E descobriram o seguinte: sabem quantas vezes a literatura grega faz alusão à prática de uma comitiva ir ao encontro de um rei e entrar com ele na cidade? Sabe quantas vezes? Uma vez. Ou seja, não era uma prática comum ao ponto disso ser elevado à categoria de ilustração para o nosso ensino. Agora, a prática do noivo ir buscar a noiva
Isso é abundante na literatura grega, especialmente, muito especialmente, no Novo Testamento. Então, por que somos pré-tribulacionistas? Porque nós queremos que esse texto reflete essa figura, o noivo vindo buscar a noiva e a levando para a casa do pai, onde as bodas ali acontecem. E outro fator importante, eu quero terminar com isso aqui. Veja um detalhezinho interessante. Nós temos que ser sensíveis a essas observações. Veja Mateus 25, 31 a 34. Bem rapidinho e nós já encerramos. Veja o que diz. Veja o que vai acontecer quando Jesus voltar. Aqui é a segunda vinda mesmo. Não é a vinda dele para a igreja nas nuvens. Aqui é a segunda vinda propriamente dita. Veja o que diz Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Onde é esse trono? Onde é esse trono? Quando vier o Filho do Homem, onde é esse trono? É aqui. É simples a leitura. Quando o Filho do Homem vier, aqui, ele se assentará num trono. Ah, haverá um trono aqui. Estou sentindo o cheiro de milênio. Estou sentindo o cheiro de um reino terreno do Messias. É o que estou vendo aqui, um trono. É o rei sentado num trono aqui. Mas lembrem-se, dizem por aí que isso é diabólico. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos, dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Cuidado você que é de esquerda, hein? Sempre sobra para você na Bíblia, não é muito bom não, hein? Mas vejam aqui, estou brincando com vocês, hein? 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Onde ele está? Ele está aqui. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele está aqui, o rei está aqui, o seu trono está aqui, os seus súditos estão aqui. Ele então abre as portas e diz: entrem, tomem posse do reino. Eu cheguei, meu trono está aqui, meu reino está aqui. Inauguro esse reino agora. Tomem posse dele, um reino preparado desde todas as eras para vocês. Ele diz isso. Bem, isso é milenarismo. Nós cremos no milênio, e esse texto ensina claramente isso. Que o rei estará aqui, num trono aqui, com os súditos aqui, dizendo para esses súditos: olha, corram para o céu, porque é lá que... Não, entrem para o reino. O reino iniciou, eu cheguei, o trono está estabelecido, o reino foi inaugurado, tomem posse dele agora. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: vejam o versículo 32. O texto diz que ele se assentará no trono da sua glória, as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, as ovelhas e os cabritos. Pergunta ao pós-tribulacionista: se quando Jesus estava voltando, pergunta ao pós-tribulacionista, se quando Jesus estava voltando, as ovelhas todas, os crentes todos subiram para encontrá-lo, quem são as ovelhas que ele separa dos bodes quando chega? Quem são? Se elas subiram para encontrá-lo, se elas já foram separadas, se elas já chegaram com ele, se elas foram uma comitiva que subiu e se encontrou com ele, agora desce com ele, quem são as ovelhas que ele vai separar dos bodes, se elas já acabaram de ser separadas? Não faz sentido nenhum isso. O que faz sentido é crer que o Senhor, quando voltar,
Ele encontrará neste mundo pessoas que se converteram durante a grande tribulação, que não foram arrebatadas com a igreja, porque se converteram depois do arrebatamento. E quando ele voltar, ele vai separar essas pessoas daquelas que não creram. E então, com essas pessoas, juntamente com os salvos de todas as eras, com os ressurretos dentre os mortos, e aqueles que estiverem vivos e forem crentes naquele dia, e estiverem ali diante dele, ali com as nações todas, ele então vai iniciar o seu reino de 1000 anos. E esse reino e o seu cetro, o seu reino se estenderá de mar a mar. E no final desses 1000 anos, ele estabelecerá o seu juízo final e criará um novo céu e nova terra. E então, esse é o fim. O fim? Agostinho dizia, esse é o fim sem fim. Eu acho demais essa expressão. Agostinho diz, então chegará o fim sem fim. E é isso que nós aguardamos, o fim sem fim. Tudo isso está aí à nossa frente. Pela fé nós esperamos tudo isso. Pela fé aguardamos o dia em que o Senhor virá buscar a noiva. E nós que fomos lavados pelo seu sangue, tivemos nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, subiremos e estaremos com Ele para o encontro do Senhor nos ares e para as bodas do Cordeiro. E voltaremos com Ele um dia, para fazermos parte do seu reino de 1000 anos. E reinaremos com Ele sobre a terra, diz a Bíblia. Reinaremos com Ele os 1000 anos. Sentaremos com Ele à mesa no reino, juntamente com Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. E participaremos daquele grande banquete. E reinaremos alegres, felizes com Ele para sempre. E a nossa alegria ninguém poderá tirar. E como se isso não bastasse, Ele ainda fará novas todas as coisas. E criará um novo céus e uma nova terra. E fará com que a Jerusalém celeste, o tabernáculo de Deus com os homens, desça. E habitará conosco para sempre, numa glória que nós não podemos, na nossa presente condição, imaginar. É isso que cremos, é isso que ensinamos, é isso que esperamos para o nosso consolo e para a glória do nosso Deus. Vamos orar encerrando essa série de palestras. Oremos. Santo Deus, glorioso Pai, quão maravilhoso é termos essa esperança tão rica. Ó Deus, quando olhamos para os nossos corpos e vemos que o tempo está passando, adoecemos, envelhecemos, olhamos para os nossos bens e tudo é tão difícil, as coisas passam, ganhamos e perdemos, lutamos e não conseguimos o que gostaríamos de obter. Seguimos em frente e percebemos que nem sempre o nosso trabalho é refletido nas coisas que nós alcançamos. E o tempo passa, e as doenças vêm, e as rugas vêm, e as mudanças vêm, e a morte vem. Nós perdemos nossos pais, nossos avós, perdemos nossos amigos, cônjuge, e a vida assim vai caminhando naquilo que nós vemos ser perdas sobre perdas. Que desespero, ó Deus, para o homem sem Deus quando reconhece isso. Mas nós, ó Senhor, olhamos para além dos montes. Olhamos para o Senhor que fez os montes. Olhamos para o Senhor que tem um plano maravilhoso para nós. E esse plano inclui vir nos buscar um dia e nos tirar daqui, para habitarmos com o Senhor para sempre. Esse plano inclui reinarmos com o Senhor no reino davídico, no reino milenar, no reino glorioso que se estenderá de mar a mar.
E nós louvamos o Seu nome por essa expectativa e pela expectativa do novo céu e da nova terra, quando enfim a Jerusalém celeste descerá do céu e habitaremos com o Senhor numa glória que nós não podemos descrever. Obrigado por isso, porque isso dá sentido à nossa vida e ânimo para continuar. Obrigado, Santo Deus. Abençoa cada irmão aqui, cada irmão que assistiu ou que vai assistir essas palestras. Abençoa o seminário